Quantos litros de água uma pessoa deve beber todos os dias? Nos últimos tempos, as pessoas estão seguindo desafios de influencers que incluem beber 4, 6 ou mais litros de água por dia. E com base em profunda pesquisa científica, a resposta mais precisa para a pergunta quantos litros de água devo ingerir por dia é que não sei. Eu, por exemplo, não tenho ideia de quanto você precisa beber. Por quê? Porque depende do ambiente em que você se encontra. Um dia em que a temperatura está a 10 graus, você tem uma menor transpiração do que num dia em que está 30 graus. Dia de calor, tem que beber mais água do que no dia de frio. Depende da atividade física também. O dia que eu passo o tempo todo sentado no escritório, trabalhando, etc., eu não vou ter que beber a mesma quantidade de água do que aí num dia que eu estou movimentando, correndo, fazendo exercício, enfim. Existem diversos fatores que influenciam essa quantidade, tais como idade. Crianças, adultos e idosos têm necessidades diferentes de hidratação devido às variações do tamanho do corpo e à taxa de metabolismo. Nível de atividade física. Pessoas que praticam atividades físicas intensas têm uma necessidade maior de água para compensar a perda de líquidos através do suor. Climas quentes, umidade elevada ou altitudes elevadas podem aumentar a perda de água, aumentando a necessidade de hidratação. Quais são então os critérios que a gente deve usar para saber quanta água deve ser ingerida? Tem gente que anda com uma garrafinha bebendo o tempo todo. Não é bom também, porque você pode causar uma diluição do sangue dessa maneira, aumentando muito a quantidade de água, bebendo muito mais do que aquela que é necessária. Uma regra prática, mais ou menos empírica, é lógico que sujeita a diversos tipos de erro, é olhar a cor da urina, porque a cor da urina reflete a hidratação. A urina não deve ter cor de suco de maçã, aquele amarelo carregado, não deve. Está concentrada dessa maneira porque você está um pouco desidratado e você deve tomar mais líquido. Por outro lado, ela também não deve ter cor de água, límpida completamente. Porque se ela tem essa cor límpida, é porque você está super hidratado, bebendo mais água do que precisava. A cor ideal da urina é a cor de uma limonada, mais ou menos. Estando dessa cor, provavelmente você está bem hidratado. Uma forma mais rigorosa, qual seria? Seria você, por exemplo, chega no escritório 8 horas da manhã. Meio-dia você para de trabalhar e vai almoçar. Se você se pesar às 8 horas da manhã e não tomar nenhum gole de água até meio-dia, e se pesar ao meio-dia outra vez, e você verificar, sei lá, que perdeu 200, 300 gramas, essa é a quantidade de água que você deve repor para estar hidratado. Se você fizer isso durante alguns dias, você vai ter uma média de quanto você perde de água num ambiente de trabalho, por exemplo. É lógico que essa quantidade vai ter que ser aumentada se você estiver exposto a uma atividade, por exemplo, na rua, exposto ao sol ou se movimentando muito rapidamente. Em média, os adultos perdem cerca de 2,5 litros de água por dia através da urina, suor, respiração e fezes. De acordo com as diretrizes da National Academy of Sciences and Medicine dos Estados Unidos, a ingestão diária de água recomendada é cerca de 3,7 litros para homens adultos e cerca de 2,7 litros para mulheres adultas. Isso inclui a água proveniente de todas as fontes, como bebidas e alimentos. Aproximadamente 20% de nossa ingestão de água diária vem dos alimentos. A água tem que ser usada com critério. Nós temos a necessidade de beber água quando a gente sente sede. É uma resposta natural do corpo. Ficar tomando água sem sede nenhuma, aos pequenos goles, não tem nenhuma utilidade. Resumindo, até a água em excesso faz mal. Lembre-se, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose.